Olá pessoal, eu sou o João Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando prosseguimento à série sobre forças de caráter. No episódio anterior, que foi o episódio número 8, nós falamos sobre a força da bravura dentro da virtude da coragem. Hoje daremos prosseguimento à virtude da coragem, falando sobre a força da perseverança. Até quando, a gente forçar, insistir em algo é ser perseverante, ou já está beirando uma teimosia, alguma coisa equivocada, né? E quando é que a gente está deixando de fazer o que deveria, né? Ficando ali um pouco na impotência? Nesse episódio nós falaremos sobre isso. Então, esse é o momento, né? A gente sempre dá aquele recadinho. Não deixe de assinar o canal, né? Clica na sineta de notificações, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ter uma boa assimilação desse conteúdo, a quem esse conteúdo possa contribuir para o desenvolvimento dessa pessoa, né? Vamos criar um movimento de multiplicar coisas boas e positivas na nossa sociedade, né? A gente tem aí um cenário de muita proliferação, né? De notícias catastróficas, de fofoca, de fake news. E aí, quando a gente esbarra numa coisa que às vezes é positiva, que pode contribuir, o pessoal não tem muito hábito, né, de estar propagando essas questões. Então, vamos criar essa corrente, né, de também, né, estar passando adiante aí as coisas que são boas, que de alguma forma trazem algum aprendizado para a gente. Ok? Fiquem comigo e vamos lá. Então é isso aí, galera. Vamos dar prosseguimento aqui e retomar o nosso material de hoje, né? Lembrando que a gente está falando da virtude da coragem. Estamos falando da força da perseverança. Então vamos lá. Quais são as características centrais, né, dessa força? Persistir no curso da ação. Né? Apesar de todos os obstáculos, isso é outra coisa que é importante, né? Por isso que o nome é perseverança. Né? Acho que justamente por a questão de a gente perseverar diante de um cenário com obstáculos, que se assemelha muito à nossa vida, às questões do nosso cotidiano, da vida de boa parte das pessoas. Né? E são pessoas que tendem a terminar aquilo que começam. Né? Além de concluir a tarefa, elas têm uma satisfação na execução daquilo, daquela jornada. Né? Então elas têm muito essa questão de perseverar diante do cenário, né? Fazer aquilo que tem que ser feito e com satisfação. E o que traz isso para a pessoa? Né? O que as pesquisas têm como destaque nesse aspecto? É uma das forças mais associadas com o engajamento na vida. Então, as pessoas que têm como força de assinatura a força da perseverança, elas tendem a ser mais engajadas. Tá? Além disso, ela mostra uma certa associação com o sucesso e, obviamente, com as realizações, né? Porque a pessoa que tem essa questão da perseverança, ela tende a ter um maior índice de conclusão das tarefas, que são pessoas que tendem a ir até o fim, né? Você entrega uma missão, entrega uma meta, um objetivo, então a pessoa ela vai ficar naquele negócio ali até ela conseguir. Né? Você vê aqui onde é que ela se posiciona naquele nosso gráfico, né? Interessante que ela é uma coisa bem mais da nossa cabeça, nossa mentalidade. Né? Então, a vida, né, de uma forma geral e natural, ela tem uma série de obstáculos, desvios, estímulos que chamam a nossa atenção, situações, né, que às vezes botam em xeque a gente continuar ou não com o empreendimento, continuar naquela trilha ou não. Né? Então, a nossa mente ela é muito importante no âmbito da perseverança. Tá? E aí tem uma questão interessante que ela fica bem aqui no meio do caminho, né? Entre o aspecto interpessoal, né? Como, né? De correlacionar com os outros, como o aspecto intrapessoal, uma questão interna, tá? Então ela tem aí, guarda uma relação um pouquinho com as duas questões. Logo depois, a gente tem aqui aquele gráfico onde a gente aponta as correlações mais altas com a perseverança. Lembrando que estamos falando de correlações positivas. Quando a perseverança aumenta, essas forças também aumentam. Quando a perseverança diminui, essas forças também diminuem, ok? E da mesma forma, quando essas forças são estimuladas a serem aumentadas, você também está aumentando de alguma forma a sua perseverança. Então, quais são essas forças? Né? A honestidade. Algumas vezes, alguns relatórios aparecem integridade. Tá? O autocontrole. Olha que bacana, está bem posicionado aqui do ladinho aqui da perseverança, na mesma linha, na mesma faixa, aqui no mesmo quadrante. A esperança,
a bravura, nós falamos, né, na aula anterior, e o entusiasmo, ok? Então nós vamos seguir aqui falando sobre a questão aqui, né, da força, onde é que ela se posiciona, né? Lembrando que ela tem aqui uma questão dos extremos e o ponto de equilíbrio. Quando é que a gente está fazendo uso da força de forma positiva, né? Tendo mais engajamento, tendo mais realização, mais sucesso. Quando ela está aqui na nossa zona de força, né? A perseverança está aqui na zona de força. Agora lembra que existem dois extremos para o uso da força, que é a subutilização e a superutilização, o excesso, né, e a ausência da força. Aí vamos lá. A superutilização está ligada a uma pessoa obsessiva. O cara é cabeça dura, insiste, né, não desiste nunca. E aí? Aí você fala, pô, João, como é que eu vou saber se eu estou sendo obsessivo ou se eu sou perseverante? É meio difícil. Não é muito fácil. Tá? Porque em muitas situações da vida, as pessoas que conseguem às vezes atingir alguns patamares, romper algumas barreiras, alcançar algumas inovações, né? Estão ali esbarradas ali, casadinhos, junto com a questão da obsessão. Né? Você pega essa questão de como foi criada a lâmpada, né? Quantas vezes, né? Quantos erros foram superados, né? Foi testando, quase 1000 vezes, para depois conseguir achar a forma certa. E aí, será que ele era perseverante ou era obsessivo? Então, assim, em algumas circunstâncias vai ficar um tanto quanto complexo, não é algo tão simples de delimitar. E aí, por isso que é importante, na sua vida, é uma coisa muito pessoal, né? Essa reflexão, ela tem que ser feita, porque você tem que chegar a essa resposta. Você tem que ter esse insight, você tem que procurar mais o autoconhecimento, se conhecer melhor, como você reage, para você começar a perceber alguns sinais. Se você está agindo mais de uma forma obsessiva, não está ouvindo e percebendo, né, o cenário à sua volta, o que os dados estão dizendo, né? Então você tem que aquela coisa de perceber o que está acontecendo. Então, se você está insistindo no resultado e tudo está contrário à sua volta, né? Aí envolve questões financeiras, às vezes relacionamentos, uma série de coisas. Está tudo desmoronando, você continua ali, você tem que pensar, né? Refletir se efetivamente você não está sendo obsessivo, direcionando seus esforços para algo que não deveria mais, ou que não tem chance de sucesso, enfim, isso tem que ser avaliado. Né? Então aí tem que existir um pouco dessa cautela para quem tem essa força como força de assinatura. O oposto lá, a subutilização, é a questão do impotente. Você não usa, você não faz nada, né? Você fica naquela que você não sai do lugar. As oportunidades passam, mas o cara por algum motivo qualquer, o cara mas eu comecei, aí o pessoal falou que não estava muito bom, então acho que não é por aí, né? Então, de um extremo você vai ao excesso, quando todas as variáveis apontam que aquilo não vai dar certo. E por outro lado, né, você começou, mas quando você viu um sinalzinho de fumaça, assim, não dá não. Minha esposa falou que esse negócio não gostou, não está sentindo uma vibração legal. Pronto, aí já é o suficiente, a pessoa já desiste, ela está na impotência. Ela não está fazendo uso da sua força. Então, assim, é uma coisa muito curiosa, né? Essa força ela é interessante porque ela traz muitos benefícios, mas talvez seja uma das forças assim, onde existe uma maior dificuldade, né, da gente estar delimitando quando é que ela está na superutilização ou não, tá? Então, isso aí vai ter que exigir uma dose maior de autoconhecimento, de analisar o cenário, as informações que você tem, os dados, né, parar para pensar, ver o que está em jogo, seguir a sua intuição. Muitas vezes a intuição vai dar também um elemento adicional nessas tomadas de decisão, né? Mas não é muito fácil às vezes você delimitar o que é obsessivo, que seria ruim, e o que é perseverança, né? Entra uma variável aí que é muito importante. Inclusive vou recomendar um filme que, né, se eu pudesse, o filme poderia ser
é feito com esse nome ao invés do nome que criaram originalmente. É a crença, né? Essa questão da perseverança, muitas vezes, ela traz consigo ali uma crença, né? A crença de que você está certo, a crença de que aquilo vai dar certo, a crença de que aquilo é o caminho, a crença de que aquilo tem que ser realizado, né? Então, assim, existe o filme que é Até o Último Homem, como foi traduzido em português, em inglês é Hacksaw Ridge, que é o monte lá de Hacksaw, e conta a história real de um soldado objetor de consciência, né? Que é um soldado que se resguarda o direito de não usar armas, mas ele quer servir o exército. Foi na Segunda Guerra Mundial, Desmond Doss, soldado. E se eu pudesse, esse filme seria reescrito com o seguinte nome: O Poder de uma Crença. Tá? Esse seria o nome do filme, é O Poder de uma Crença. Então assistam esse filme, tá? Eu recomendo fortemente, é um filme sensacional, baseado numa história real, traz muitas lições de vida, e ele traz um pouco dessa questão, né? E aí vocês podem inclusive fazer essa reflexão, deixar um comentário se quiser. Vocês acreditam que o soldado, né, que está no filme lá estrelando, ele seria um soldado que, se ele pudesse naquela época a gente fazer o via dele, ele teria força da perseverança? E aí ele estaria na perseverança ou estaria na obsessão em relação ao caminho que ele queria? Né? Então isso ficou, né, aquela coisa meio entremeada. Então a sua crença, né, a sua base de crenças e valores, ela acabam servindo de sustentáculo para algum desses aspectos, principalmente para essa força, né? Porque é uma força que exige que você lide ali com as situações de obstáculos, superar obstáculos. Então, assim, é uma coisa interessante. Então, assista esse filme que eu acho que ele vai ser muito positivo. Então, vamos lá, os correlatos positivos da força da perseverança. Então, a realização. São pessoas que tendem a ter mais realização. Traduzindo, a realização é a maior quantidade de conclusões daquilo que você se propõe. Eu vou fazer aqui uma cadeira, né? Comprei material, madeira, você vai lá e conclui. Eu vou pintar aqui a casa, você vai lá e termina. Eu vou consertar a escada aqui porque não está legal, você vai lá e faz. Então você tem um maior índice de conclusão daquelas coisas às quais você se propõe a fazer. Dos acordos que você faz com as pessoas e dos acordos que você faz consigo mesmo. Dos acordos no sentido de atividade. Aquilo que você se compromete. Então tem a ver aqui com o alcance das metas. Então, são pessoas que tendem de uma forma natural a ter um ímpeto a conseguir alcançar suas metas e realizar aquilo que se propõe. E obviamente traz aí uma questão de desenvoltura. As pessoas têm mais desenvoltura para executar as atividades. E agora a gente chega naquele momento que a gente vai fazer aquela reflexão, que é bem positivo, né? E talvez ajude você um pouco a delimitar com um pouco mais de clareza aquele aspecto da perseverança e da obsessão, ok? Então vamos pensar aqui inicialmente, o que te motiva a perseverar? Quais são as situações, os cenários, às vezes as pessoas, em que tipo de condições, né, você se sente mais motivado a perseverar naquilo que você se propôs a fazer? Pense aí. Quando você está num ambiente tranquilo, quando aquilo tem um significado, quando você vai praticar o bem, um ato de bondade, quando você vai ajudar pessoas, quando você acredita que aquele resultado é algo bom e não somente algo tão financeiro, ou que algumas vezes também, né, você tem aquela situação, você se comprometeu a fazer uma viagem especial com a família, né? Então aquilo é algo que agrega outras pessoas no seu objetivo, então isso te dá um gás, te dá um estímulo adicional, saber que aquilo vai favorecer outros também, não apenas você, isso te ajuda a perseverar mais. Pense aí, se quiser anote, ajuda você a refletir, o cérebro forçar ali as sinapses, os caminhos neurais, para você ir aprofundando aquele tema. E o que tira a sua motivação para perseverar? Pense aí. Ambientes, locais, situações, pessoas.
que drena a sua motivação e automaticamente a sua perseverança? Você perde aquela chama interior de perseverar naquilo que você tinha se proposto a realizar. Quais são os elementos que drenam a sua perseverança? Não ter o apoio do chefe, não estar num ambiente onde as coisas têm uma boa comunicação, uma organização, onde você não se sente à vontade, não tem confiança nas pessoas. Que tipo de situação, até mesmo nas relações, afetam a sua perseverança? Tenha isso em mente, anote. São um excelente mapa de riscos, né? Toda vez que você for se comprometer a algo, já ter isso mapeado, porque algumas vezes isso pode até estar claro. Então você vai ter condições de criar estratégias no meio do caminho para você driblar aquilo e evitar que você não realize aquilo que você se propôs. Pense nisso. Agora, uma segunda questão pense no seu passado recente. Como foi que a sua perseverança te trouxe resultados positivos e significativos? Quando você superou obstáculos, momentos e situações que você imaginava que não ia conseguir, mas você perseverou um pouco mais e conseguiu. Situações onde pessoas te diziam que você, talvez estivesse na obsessão, na cabeça dura, você não abre a mente, você está aí, focado nesse negócio, e você foi lá e conseguiu. Pense nesses momentos. Quais foram? Como é que você se sentiu? E agora vamos pensar o outro lado da moeda. Pense nas situações e momentos onde a sua perseverança não te trouxe resultados significativos e positivos. E aí, quando você identificar esses momentos e situações, faça uma reflexão. Esses resultados foram especificamente fruto do meio, do cenário, das condições. Ao longo da jornada, já existiam indícios de que aquele resultado era o resultado mais possível, a maior probabilidade. Já existiam indicações, dados, informações de que aquele não era o caminho a ser seguido. Talvez essa reflexão seja a sua maior aliada para você começar a ter mais clareza e indicadores para identificar se você está agindo de forma obsessiva ou de forma perseverante. Quando a gente está naquela vibe, pessoa obsessiva, ela não está enxergando o todo. Muitas vezes ela não está ouvindo quem está à volta. Então pense nessa circunstância em que você não alcançou esses resultados, se já existia esse tipo de informação. Ou se de repente o que pode acontecer é que você negligenciou algo. Porque uma coisa interessante estamos falando de uma força de caráter relacionada à perseverança. Só que a perseverança ela não carrega outros aspectos necessários à conclusão das atividades, das metas, das realizações. É o talento, são as habilidades, o conhecimento necessário para aquilo, preparo, planejamento. Então não basta você ter uma força da perseverança. Se você não treinou, não se preparou, não estudou aquela tecnologia, não adquiriu aquele conhecimento, não colocou em prática minimamente para você ter desenvoltura em fazer aquilo, você não tem talento para aquilo, você não realizou atividade para desenvolver competência, não basta você ser perseverante. Então pode existir nessa reflexão uma resposta que diga o seguinte: pô, cara, você até estava perseverante sim,
Só que você não se preparou adequadamente. Você negligenciou a fase de preparo. Você não adquiriu os conhecimentos. Você não mapeou os fornecedores necessários para contribuir com você na jornada. Você não se programou da melhor forma financeiramente. Você não conversou com as pessoas da sua família que estariam em volta nessa jornada e você precisaria do apoio delas. E aí no meio do caminho elas também estavam dispersas em outros compromissos e elas não puderam te apoiar. Então tem essa questão. Então você tem que, antes de mais nada, avaliar se não teve algo que foi negligenciado por você ao longo da jornada. Então olha como essa reflexão é rica. Pode trazer uma série de respostas. Ok? E para terminar esse momento de reflexão, quais foram as situações em que a sua perseverança trouxe impactos positivos para as pessoas à sua volta? Onde é que a sua perseverança fez que, de alguma forma, a sua realização impactasse positivamente aqueles que estão à sua volta? Ou outras pessoas, a sociedade, as pessoas para quem você presta serviço. De que forma a sua perseverança está reverberando positivamente nas pessoas? Isso é importante e profundo, porque da mesma forma que você vai fazer essa reflexão, você vai sentir uma energia boa, positiva, aumentando sua autoconfiança, um sentimento de orgulho positivo, que você conseguiu realizar algo, uma felicidade, um bem-estar. Existe também, quando você está na obsessão e na impotência, os resultados para as pessoas à sua volta não serão os melhores. E aí, assim como você, atuando na perseverança, você impacta positivamente e se sente bem, quando você está nos extremos, você também gera um impacto e, obviamente, você recebe o retorno desse impacto. Então, quando você impacta positivamente, você se sente bem. E agora, quando você começar a perceber que os impactos das suas ações não estão sendo os melhores, você também não vai se sentir bem. Então, isso traz um senso de responsabilidade muito maior para o ser humano. De entender que nós estamos conectados. Aquilo que a gente faz reverbera no próximo e, em linhas gerais, isso retorna para a gente. Quando fazemos bem, fazemos o que é certo, quando ajudamos, levamos desenvolvimento, conhecimento, ajuda, colocamos um sorriso no rosto de alguém, isso traz um contentamento, uma alegria, uma satisfação. Agora, quando a gente começa a analisar e perceber que os nossos atos estão prejudicando, afetando negativamente, isso também vai nos afetar de uma forma diferente. Então, nós temos que ter um pouco mais de consciência das nossas ações. Ninguém vai se tornar santo, o Buda, o Jesus Cristo, mas nós podemos evoluir, cada um no seu passo, cada um com base naquilo que acredita, tendo um pouco mais de consciência e refletindo um pouco mais naquilo que está fazendo, principalmente no que tange as relações com os outros. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vamos aguardar a próxima aula na semana que vem. Deixe aí seu comentário, não deixe de compartilhar e tenha um bom final de semana. Um grande abraço, fiquem com Deus.